Olá pessoal, meu nome é Yuri Moraes, de Governo Eletrônico. Na verdade, esse é o primeiro módulo. Ou tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, pode entrar lá no meu perfil. Gostem do curso. Vamos começar falando fazer uma introdução ao EMAG, depois as recomendações de acessibilidade e por fim falar dos padrões de acessibilidade digital no governo eletrônico. Vamos ter algumas questões durante o curso, entre uma sessão e outra. Vocês vão ver que quem quiser procurar, não existem tantas questões assim disponíveis sobre EMAG, porque é um assunto que veio começar a ser cobrado nas provas há pouco tempo, né? Ser cobrado assim mais rotineiramente. Antes, um concurso ou outro caía EMAG. Já ultimamente vem caindo bastante. Então é um assunto importante que está bem recorrente nos concursos, e vocês têm que entender, têm que conhecer, têm que estudar. É um assunto que não é difícil, mas é preciso estudar e memorizar todo o conteúdo, ou boa parte dele. Uma observação importante aqui para vocês é que nessa parte introdutória do EMAG, apesar de ter conceitos bem simples assim, vocês vão ver que a maioria das questões cobra assuntos dessa parte introdutória, de você entender para que serve o EMAG, de onde veio, quais são os objetivos, quem é que deve usar o EMAG. Então é importante nessa parte inicial vocês prestarem atenção também nisso. Antes do curso, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Yuri, como eu falei, sou analista de Finanças e Controle da CGU, a Controladoria Geral da União. Trabalho hoje com auditoria nos contratos e também na gestão de TI dos órgãos do governo. Então, sou desse último concurso, 2012, mas apesar disso, já venho dessa batalha de concursos há um bom tempo. Já conquistei algumas aprovações, aí vocês podem ver: Ministério Público, Dataprev, Controladoria do Estado de Pernambuco, onde eu trabalhei por 1 ano e meio. Algumas aprovações mais difíceis, como a Petrobras, TRTs e outros, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ministério Público de Pernambuco. Então venho nessa batalha há um bom tempo. Tenho algumas certificações: IT, RUP, Java, vocês podem ver aí. Tenho mestrado em informática pela UFPB, sou paraibano, como vocês já devem ter notado pelo meu sotaque. E por fim, algumas experiências anteriores, já fui engenheiro de sistemas na iniciativa privada, já fui professor universitário e meu último emprego foi analista de controle interno na Controladoria do Estado de Pernambuco, onde eu também trabalhava com auditoria de TI. Alguns links de interesse para vocês: a rede social itinerante, lá onde está meu perfil, que eu mostrei no primeiro slide. Lá, bom, é uma rede social para concurseiros, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá. O site de videoaulas, o Provas de TI, onde vocês adquiriram esse curso. E a lista de discussão TI Masters. Essa lista eu acho bem interessante, acompanhei ela e ainda acompanho até hoje na minha jornada de concurso. É uma lista voltada para os concurseiros de TI. Tem lá dicas, sempre tem informações sobre novos concursos, o pessoal tira dúvidas lá, tem muitos professores que participam. Então, desses links aí, se vocês não tiverem com muito tempo, recomendo que pelo menos essa lista de discussão TI Masters vocês deem uma olhada. Bom, vamos começar a falar sobre o EMAG, mas antes quero contextualizar para vocês onde está inserido o EMAG. Bom, o EMAG está inserido no projeto de governo eletrônico. Para quem não conhece, nunca viu, recomendo que acesse o site governoeletrônico.gov.br. Lá vocês vão ver que eles têm vários projetos. O EMAG é um deles. Tem o EPING, que é para interoperabilidade. Vai ser nosso segundo módulo desse curso. Quem tiver interesse pode adquirir separadamente o próximo módulo. Dados abertos é outro projeto. Um projeto de padrões web, tem lá a cartilha de usabilidade, uma cartilha de redação web, ou seja, como
como redigir, como escrever nos sites do governo e diversas outras iniciativas. O governo eletrônico é coordenado pela SLTI, que é a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, né? Essa secretaria, vocês vão ver, eu vou falar mais na frente, ela é que padroniza, que supervisiona as ações de TI do governo federal. Então, todas essas iniciativas que abrangem todo o governo, geralmente são coordenadas lá pela SLTI. Bom, então, entrando agora no EMAG, o que seria esse EMAG? Então, ele é um conjunto de recomendações que devem ser consideradas para o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo. São os sites do governo, né? Para que esse processo seja conduzido de forma padronizada e que seja de fácil implementação. Então vocês vão ver aí durante os slides que eu vou sublinhar, às vezes deixar em negrito algumas coisas que são palavras-chave, que vocês têm que estar bem entendidos quando tiver aí alguma coisa sublinhada, para vocês prestarem atenção. Então são recomendações, né? Vocês vão ver que são muitas, são mais de 40 recomendações para que tornar acessível os sites do governo brasileiro. Acessível para quem? Para todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Vocês vão notar que o principal objetivo é tornar o site acessível para pessoas com deficiência, já que essas são as que teriam maior dificuldade em acessar sites por suas limitações, né? E aí são as mais diversas limitações, desde deficiência visual, auditiva, até uma dificuldade de movimentos. Então o objetivo do EMAG é tornar acessível para todas as pessoas. Como eu falei, foi criado pelo Departamento de Governo Eletrônico, que é parte da SLTI, do Ministério do Planejamento. Bom, e aí aqui esse slide é bem importante também. Ele vai dizer quem é que é obrigado a adotar o EMAG e quem não é. Então, fixem bem isso. Bom, então quem é obrigado a adotar o EMAG são os órgãos integrantes do CISP. CISP é o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação. Vocês vão ver aí, vocês estão vendo aí, né, que a sigla não tem nada a ver, mas é porque o nome mudou e eles resolveram manter a mesma sigla. E o nome sistema não está relacionado a software, mas na verdade numa forma de organizar as áreas de TIs dos diversos órgãos do governo. Então, sistema porque é administrado por um órgão central, que é a SLTI, que eu falei antes, e ela supervisiona todas as áreas de TI dos ministérios, das autarquias do governo federal, das fundações. Então, ela supervisiona, ela padroniza, ela coordena e até dá consultoria para esses órgãos integrantes do CISP. Então, finalmente, quem é obrigado a adotar o EMAG? Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, Poder Executivo, né? Pertencentes à administração direta, autárquica e fundacional. E aí, como eu falei, são vários exemplos, todos os ministérios, Ministério do Planejamento, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Turismo, alguns órgãos também bem conhecidos por vocês, Receita Federal, Polícia Federal, todos esses são partes do CISP, fazem parte da administração direta, autárquica ou fundacional. Quem pode aderir voluntariamente? Ou seja, quais os órgãos que não precisam adotar o CISP, mas podem aderir, podem utilizar essas recomendações? E até o ideal é que todos utilizem. São as empresas públicas e sociedades de economia mista, como por exemplo Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil. São exemplos de estatais. Os outros poderes da República, que são o Judiciário, ou seja, os tribunais, o Legislativo, são o Senado, Câmara, o Ministério Público. E os órgãos das administrações estaduais e municipais também podem aderir, e o CISP tenta até divulgar essas recomendações, esses padrões, para que todos possam adotar. Bom, atualmente estamos na versão 3.0 do EMAG.
né? Essa versão está em vigor desde 2011, a primeira versão foi lançada em 2005. O EMAG ele é amplamente baseado no WCAG, que é Web Content Accessibility Guidelines. É uma iniciativa do W3C, um órgão aí bem conhecido internacionalmente que padroniza a web, padroniza as linguagens HTML, XML, e ele também padroniza essas iniciativas de acessibilidade. O que o EMAG faz é adaptar essas recomendações, essas linhas gerais, para o contexto brasileiro. Então é importante vocês saberem que o EMAG é baseado no WCAG do W3C. E aí, para quem já conhece o EMAG de outras versões, né, que como eu falei ele vem desde 2005, ele sofreu algumas mudanças nessa versão 3.0, que agora ele é apresentado em apenas um documento, né, não tem mais aquela separação de visão técnica e visão do cidadão, e também não existe mais os níveis de prioridade para as recomendações. Isso quer dizer que todas as recomendações agora têm o mesmo nível de importância, todas têm que ser implementadas quando for possível, né, quando couber. Então, se você não conhece as outras versões anteriores do EMAG, você não precisa se preocupar com isso. Mas para quem conhece, para mim foi uma melhora, uma simplificação que ajuda bastante, principalmente para nós concurseiros, né? Que é coisas a menos para decorar. Bom, então, importante vocês entenderem que o EMAG não é apenas para acesso de deficientes, mas para todas as pessoas que tenham interesse nas informações do governo. Bom, isso pode até ser uma pegadinha em alguma questão, a questão afirmar que é apenas para acesso de deficientes. Não é, para todas as pessoas. Ou seja, pessoas que têm limitações nas suas capacidades físico-motoras, têm dificuldade de leitura, têm uma cultura diferente, têm condições sociais, escolaridade diferente. Então o EMAG é para permitir que todas as pessoas possam acessar, inclusive pessoas de outro país, né? Pessoas também que utilizam outros meios técnicos ou dispositivos, né? Hoje em dia não é apenas o computador que é usado para acessar os sites do governo. Muita gente acessa por celular, por tablet, muita gente acessa por TVs, as Smart TVs hoje também podem ser utilizadas. Outros exemplos, pessoas com dificuldade de leitura, pessoas que têm dislexia, pessoas de todos os costumes e culturas. Vocês vão ver que entre as recomendações, algumas que dizem para você não usar gírias, jargões, expressões técnicas ou expressões locais, que é para que o maior número de pessoas possam ler e entender facilmente o que está ali no site. E aí apresento para vocês algumas situações bem comuns vivenciadas por usuários que têm deficiência. Muitas vezes esses usuários não podem utilizar o mouse, por exemplo. Quem tem deficiência visual, quem tem dificuldade de controle dos movimentos, não pode utilizar o mouse. E aí o site do governo tem que estar preparado para o acesso dessas pessoas. Acesso sem teclado também, bem parecido. Quem tem dificuldade de movimento, não tem força nos membros, etc. Sem monitor, isso aí já é uma situação até um pouco mais difícil de imaginar para quem não tem contato nessa área de acessibilidade, mas é possível. Pessoas utilizam a internet e acessam sites sem monitor, através de leitores de tela, que são alguns softwares que vão passando pelo site e vão lendo para a pessoa. E sem áudio, que aí já é uma situação bem comum para a gente, até para usuários comuns mesmo, que às vezes está sem a caixinha de som lá do computador. E aí o site do governo tem que prover uma alternativa. Se tem, por exemplo, uma entrevista gravada com o ministro, está lá no formato de áudio ou de vídeo. Então tem que ter algum tipo de legenda, alguma alternativa textual para que as pessoas que não têm áudio possam entender aquele conteúdo. E aí, como é que é o processo para desenvolver um site acessível? Primeiro, esse processo tem que ser conduzido de forma padronizada, tem que ser fácil de implementar, coerente com as necessidades brasileiras e em conformidade com padrões internacionais. Que isso aí é, como eu falei antes, é uma adaptação, né, daquelas recomendações internacionais do W3C para a necessidade brasileira.
E aí o governo se preocupou em ser uma coisa padronizada e fácil de implementar. Vocês vão ver que apesar de serem muitas recomendações, não é difícil de implementar essas recomendações, pelo menos a maioria delas. E o processo é realizado em 3 passos. Você tem que seguir os padrões web, aqueles padrões do W3C, ou seja, obedecer às normas do HTML, do XML, do CSS. Tem que seguir as diretrizes ou recomendações de acessibilidade, que são as recomendações que são mostradas aqui nesse curso, são mostradas no documento do EMAG. E por fim, realizar a avaliação de acessibilidade. E aí vocês vão ver como é que isso é feito. Bom, o primeiro passo, como eu falei, seguir os padrões web do W3C. São esses os padrões: HTML, XML, XHTML e CSS. É importante também que o seu site tenha uma semântica coerente, deve ser bem organizado, ter um propósito específico. E o seu site deve permitir uma interpretação uniforme, seja por navegadores web, como o Mozilla, como o Chrome, como o Internet Explorer, seja por leitores de tela, que são usados por pessoas com deficiência visual, seja por dispositivos móveis, celulares, tablets, agentes de software e outros. O segundo passo são as diretrizes ou recomendações de acessibilidade. São destinadas aos criadores de conteúdo web. Ou seja, quem tem que entender, saber dessas recomendações não é o cidadão em si, mas quem programa, quem desenvolve os sites, o conteúdo web dos sites do governo. Bom, o WCAG é um dos principais documentos na área de acessibilidade no âmbito mundial, uma iniciativa do W3C, pioneiro nessa área, e o EMAG é uma adaptação nacional para essas recomendações de acessibilidade. Então, no Brasil, os sites do governo têm que seguir o EMAG. E o terceiro passo é avaliar a acessibilidade. Uma vez que você construiu o seu site, utilizou as recomendações de acessibilidade, é importante avaliar se ele está seguindo ali todas as recomendações ou as recomendações que forem cabíveis. Então, após a construção, você vai testar. Primeiro, você vai testar os padrões web, se está seguindo lá as normas do HTML, do XML, como eu falei. Existem validadores automáticos para isso. O W3C tem um validador. E fazer o teste das diretrizes de acessibilidade. Como é que é esse teste? Também existe validador automático para isso. Um dos validadores é o ACIS, como vocês veem aí no final do slide, que ajudam a verificar se um site respeitou ou não as recomendações de acessibilidade. No final do teste, ele gera um relatório de erros. Mas é importante que vocês entendam que o validador automático por si não resolve, ele não garante que o seu site segue as recomendações de acessibilidade. E é importante também eu destacar para vocês que algumas questões cobram isso. Já vi questão perguntando: a validação automática é suficiente para garantir a acessibilidade do site? Não é. A validação automática é apenas parte do trabalho. É necessário que você também faça uma avaliação manual posterior. E aí, só para vocês entenderem, o que é que seria detectado na validação automática? Se um atributo para descrever a imagem foi utilizado. Por exemplo, vocês vão ver que uma das recomendações é que toda imagem tem uma descrição textual. O validador automático pode ver isso, se cada imagem tem aquela descrição. Mas na validação manual, você vai pegar outros problemas, outras recomendações. Por exemplo, verificar se a descrição da imagem está adequada com o conteúdo. Isso aí nenhum validador automático vai fazer. Por exemplo, tem lá a imagem de um carro em alta velocidade. E aí, na validação manual, você vai ver se o que está descrito ali no texto é realmente o que está na imagem. E também, por fim, é necessário fazer a avaliação com usuários reais, ou seja, pessoas com deficiência física. Que aí é onde você vai avaliar a situação do dia a dia dessas pessoas. Por fim, nesse terceiro passo, que é a avaliação de acessibilidade, eu mostrei para vocês quais são os passos para avaliar. Primeiro você vai validar os códigos HTML, CSS e outros que tiverem no seu site. Vai verificar o fluxo de leitura da página, utilizando um navegador textual de preferência ou um leitor de tela, para ver como é que isso fica para as pessoas que vão
vão ler o seu site com algumas limitações. Verificar o fluxo de leitura da página sem os estilos, sem as imagens, sem o script. Verificar as funcionalidades da barra de acessibilidade. Vocês vão ver que uma das recomendações é que o site tenha uma barra de acessibilidade, que vai mostrar lá as principais ferramentas de acessibilidade que o seu site disponibiliza. E aí depois faz a validação automática de acessibilidade através do ASIS, que está disponível lá no site do governo eletrônico. E por fim a validação manual, utilizando checklists. Bom pessoal, finalizamos aqui a nossa primeira parte, nossa primeira aula do curso de EMAG. Próxima aula teremos algumas questões e daremos continuidade ao assunto. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro e aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.